Olá, a paz do Senhor Jesus, um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nós estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Por falar nisso, me permita aqui deixar um forte abraço aos nossos pastores, pastor Rogério Pardini e Anderson Moraes, e estendendo esse abraço a todo o ministério da Igreja Evangélica Canaã e a você, obviamente, que está conosco aqui nesta manhã. Hoje nós estamos dando início à segunda matéria da nossa lição desse trimestre, que é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A segunda lição, a lição de hoje, é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração para dar início a esta lição e logo em seguida nós estaremos começando com o texto áureo, leitura bíblica de classe, verdade prática, enfim, dando seguimento à nossa lição. Amém? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais uma manhã de domingo na tua presença e diante da tua palavra, debruçado sobre as Escrituras, para juntos, eu e o teu povo, a tua igreja que se reúne nesse momento, aprendermos mais de ti através da tua palavra. Abençoa o nosso entendimento, tira toda barreira, todo o impedimento, Senhor, e que nós possamos alcançar o crescimento e a edificação através da tua palavra, em nome de Jesus. Abençoa meu irmão, a minha irmã, os nossos pastores, enfim, as nossas vidas neste momento, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá? Texto áureo. Eu entendo que, por conta desse período que nós estamos vivendo aí de quarentena, isolamento, enfim, muitos irmãos não tiveram acesso à lição bíblica, à revista da Escola Bíblica Dominical. Então, toda a leitura que fizermos de textos bíblicos, nos acompanhe utilizando a sua Bíblia. Amém? Ela está aí para você. Ela está aí para o seu crescimento. Ela está aí para te aproximar mais de Deus. Amém? Nós vamos estar fazendo a leitura, então, do texto áureo, que encontra-se na carta aos Efésios, no capítulo 1, no verso 3. Lembrando aos irmãos que todo este trimestre, toda esta lição está pautada na carta, na epístola de Paulo aos Efésios. Amém? Ela é a base de todo o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical nesse trimestre. Vamos ler? Efésios, capítulo 1, verso de número 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Efésios, capítulo 1, verso 3. Só uma curiosidade. Isso aqui não tem uma relevância no que diz respeito à lição, mas uma curiosidade. Quando nós nos referimos no Novo Testamento a epístolas, cartas, é um substantivo feminino. Então nós usamos primeira carta, segunda carta. Quando nos referimos a livros do Antigo Testamento, livro, substantivo masculino, portanto, nós usamos 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas. No Novo Testamento, primeira, por se tratar de carta, primeira Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e assim por diante. Amém? Só a título de curiosidade. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Glória a Deus, glória a Jesus por esta verdade. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica, se nós estivéssemos no ambiente da lição, todos reunidos, eu leria um versículo
os irmãos leriam o seguinte. Eu vou propor que você leia aí. Eu não vou estar vendo, eu não vou estar te ouvindo, mas eu te convido a ler o verso seguinte juntamente comigo. Participe da leitura. Vamos fazer desse momento um momento agradável, participativo no aprendizado da palavra de Deus. Nós vamos ler Efésios, capítulo 1, versos 3 e 4, e depois nós leremos do verso 9 ao verso 14. Amém? Então, o primeiro capítulo da carta, da epístola aos Efésios, capítulo 1, verso 3 e 4, depois versos 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Amém? Eu leio o primeiro, você leia comigo o segundo. Verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Verso 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Amém? Essa então foi a leitura bíblica de classe. O objetivo desta lição, ou objetivos desta lição, é que nós possamos aprender acerca das bênçãos espirituais concedidas por Deus através de Cristo Jesus. Refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, porque em Cristo nós assumimos uma nova posição, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica nesse mundo. É necessário, nós vamos estudar acerca disso, é necessário que neste mundo nós, enquanto servos de Deus, assumamos uma postura de vida em que Cristo é o pilar central de sustentação da nossa vida. E deixar claro, explicitar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação. É o atuar do Espírito Santo, é o fluir do Espírito Santo nas nossas vidas que vai todos os dias nos aprimorando, nos deixando mais próximos de Deus e assim tomamos posse do plano da salvação. Amém? Vamos à introdução da nossa lição. Nesta lição, nós vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos, desde a eternidade, porque aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Me permita pontuar aqui. No texto que nós fizemos, na leitura que nós fizemos da leitura bíblica de classe, o escritor Paulo, ele fala no capítulo 4, como também nos elegeu desde antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele por amor.
Pedro, o apóstolo, na primeira carta, na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 1, no verso 18, os versos 18, 19 e 20, a Bíblia confirma esta palavra, esta ideia do plano de salvação já escrito desde antes da fundação do mundo. Pedro vai nos dizer o seguinte, eu peço que você me acompanhe em casa. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Amém? Então, desde a fundação do mundo, antes que nós viéssemos à existência, em Cristo, Deus já havia determinado um plano para a nossa reconciliação com Deus, para a nossa salvação. Alguém diz, mas se Deus sabia que o homem iria cair, por que ele não fez nada para impedir? Ele fez. Ele fez. Antes da fundação do mundo, já havia sido desenhado o plano da salvação. Deus cria o homem sabendo da possibilidade, da potencialidade do pecado. Por isso, o plano da salvação já havia sido desenhado, estabelecido. Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego desavisado. Não. Satanás foi que pensou que estava frustrando a Deus, mas o mistério de Deus, Jesus Cristo, já estava preparado, escondido. E na plenitude dos tempos, ele se manifestou. E Tito, a carta de Tito vai dizer que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ela se manifestou, e quando se manifestou, ele desfaz, ele destrói, ele aniquila o poder do pecado na vida de todos aqueles que assumem, que aceitam e confessam a Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém? Então, desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Que coisa gloriosa! Me permita pontuar mais uma vez aqui. Falar do plano da redenção, falar da salvação, seria o maior de todos os motivos para que nós, enquanto igreja, enquanto reunidos no templo, glorificássemos a Deus. Este plano da salvação, esta misericórdia que nos alcançou, que, como a Bíblia diz, em que Deus mostra o seu amor, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, seria o maior de todos os motivos para nós levantarmos as nossas mãos e glorificarmos a Deus. Em casa, no trabalho, em qualquer local, todas as vezes, em todo instante em que nós nos lembrarmos que só estamos de pés e que só estamos vivos e que só temos este contato com Deus e que podemos ser chamados filhos de Deus porque Cristo nos amou e porque Deus desenhou esse plano de salvação. Oh glória, louvado seja Deus! Mas infelizmente
os dias que vivemos, de uma secularização tão grande, de uma materialização tão grande de todas as coisas, um consumismo exacerbado, nós nos esquecemos de valorizar aquilo que de fato tem valor. Nós buscamos as coisas e nos esquecemos que essas coisas todas só são possíveis porque Cristo nos amou primeiro. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nessa manhã, enquanto falo com os meus irmãos e irmãs. Louvado seja Deus. Vamos para o primeiro tópico desta lição. Aleluia. Lembrando o ponto central dessa lição. Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A maior delas, a salvação. A maior delas, a graça. A maior delas, a misericórdia. Mas ele tem uma gama de bênçãos que nós vamos ver aqui na lição. Primeiro, a nova posição em Cristo. Você sabia disso? Uma nova posição em Cristo. Antes caídos, agora em Cristo de pés. Antes pecadores perdidos, agora pecadores com a certeza da salvação em Cristo Jesus. Antes pecadores destinados ao inferno, hoje pecadores lavados, redimidos, justificados e com a promessa do céu, com a promessa da eternidade. Aleluia, louvado seja Deus. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Que privilégio! Oh, aleluia! Vocês aí do outro lado não podem ver, mas eu estou acompanhado aqui do Naldo, do Eri, que fazendo essa parte técnica aqui. E quando eu falo disso, eu percebo o sorriso no rosto dos meus irmãos, a vontade que dá de participar e sair a voz aqui no microfone junto. E dá glória a Deus, porque é privilégio termos os nossos nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro, ter esta companhia maravilhosa todos os dias da nossa vida, a companhia do Senhor Jesus e a presença constante do Espírito Santo, o Consolador, que nos ajuda, que nos sustém, que nos sustenta, que nos consola. Oh, louvado seja Deus! Que coisa gloriosa! Mas vamos continuar. Primeiro subtópico, a doxologia. Doxologia. Essa palavra é oriunda do grego. Doxa é glória e logia, palavra. Doxologia, então, é uma palavra de glória, uma palavra de adoração. E Paulo faz questão de escrever uma doxologia, uma palavra de adoração ao Senhor na sua carta, na sua epístola. A doxologia é uma manifestação de louvor e enaltecimento a Deus. É a adoração verdadeira através de expressões de exaltação a Deus. Isso é doxologia. Louvado seja Deus. Não é línguas estranhas, é só o grego. Aleluia. Após expor os versículos de abertura da epístola, versos 1 e 2 do capítulo 1, o apóstolo, então, ele apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. E isso vai dos versos 3 até o verso 14. Ela começa pela frase bendito, aleluia, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 3 está assim escrito: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares
celestiais. A expressão bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a expressão bendito significa digno de louvor, digno de adoração. Era como ele estivesse dizendo, digno de adoração é o nosso Deus, o nosso Pai, Senhor nosso, Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Por isso, ele é digno de louvor, ele é digno de adoração. Aleluia. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão. Venha, me acompanha nesse hino de louvor, para louvor e glória da sua graça. Verso 6. Ou para louvor da sua glória. Versos 12 e 14. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade ou à triunidade de Deus, com a ênfase na natureza divina do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Ele deixa claro, Deus e Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo atuando em nós. Oh, glória, louvado seja Deus. Segundo subtópico, as bênçãos espirituais. Obviamente que bênçãos espirituais não são materiais. Obviamente que bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes. Estas bênçãos celestiais, elas são provenientes dos lugares celestiais. Isto é, do reino espiritual. Estas bênçãos são mencionadas dos versos 3 ao verso 14 e expressa em expressões tais como Deus nos elegeu para sermos santos. Isso é bênção. Deus te elegeu para ser santo. Deus determinou o plano da salvação. Cristo se entregou primeiro para que nós sejamos santos. Verso 4. Predestinou-nos para sermos filhos. Verso 5. Nos fez agradáveis para si mesmo. Verso 6. Reuniu-nos por meio do sangue de Cristo. Verso 7. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Versos 8 a 12, revelou-nos a palavra da verdade, verso 13, a parte A, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, verso 13, a parte B, e ainda garantiu a validade da promessa. No verso 14 está escrito isso, tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção. Aleluia, essas coisas só vêm de Deus, hein? Olha só que coisa maravilhosa, ser santos, sermos filhos, reconciliados com Deus através do sangue, escolheu-nos, escolhidos por Deus, temos a revelação da sua palavra, fomos selados com o Espírito Santo e ele ainda nos garante a validade das suas promessas. Nada disso vem do homem, nada disso vem do ser humano, nada disso foi conquistado por Pedro, Paulo, o próprio Paulo que escreveu a epístola, João, Tiago, Bartolomeu, ninguém, só Jesus Cristo, louvado seja Deus, que realizou, que planejou a redenção, e do Filho que a realizou, e do Espírito Santo que a garante. Estas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo, bendito seja Deus.
que eu e você possamos, a partir de hoje, a partir desta lição, a partir desse texto bíblico glorioso, nós possamos valorizar o sacrifício da cruz. Aleluia! Me permita pontuar aqui, missionária Simone, um dia desse, no culto, na garagem, pregou uma mensagem extraordinária, falando acerca dos centuriões, dos soldados romanos, que lançaram sortes para ver quem ficava com a vestimenta de Jesus. Que Deus nos guarde de ser como aqueles homens. O maior evento da história estava se desenrolando, o plano da salvação se cumprindo cabalmente, mas os homens ali estavam preocupados somente com o que poderiam ganhar do Nazareno. Só com aquilo que eles poderiam ganhar daquele homem que estava sendo crucificado. O que eu estou querendo dizer? Que Deus nos guarde de valorizar as coisas e negligenciar o sacrifício de Cristo, que é a causa maior e a bênção maior de todas elas. Aleluia! Que Deus nos guarde de sermos pessoas consumistas, materialistas, apegadas às coisas, e valorizemos, ao invés daquilo que o Cristo pode dar, aquilo que Ele já nos concedeu na cruz do Calvário, quando deu o brado do Calvário: Tetelestai, está consumado, está feito, foi feito e jamais será desfeito. A conta foi paga. Nós somos salvos, fomos libertos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Louvado seja Deus! Ou como a expressão de Paulo, bendito seja Deus. Aleluia! Você pode dizer comigo aí de casa, bendito seja Deus pela obra da salvação. Aleluia! Louvado seja Deus. Terceiro, uma nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Vamos ler João, capítulo 1, verso 3. João, capítulo 1, verso 3. Diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Hebreus, capítulo 5, verso 9. Aleluia! Hebreus, capítulo 5, verso de número 9, diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém? Louvado seja Deus. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa expressão em Cristo relaciona-se também à nossa conversão ao Senhor Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 17, diz assim: assim que se alguém, olha só, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, aleluia, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é, o oposto da vida antiga em Adão. Escravizada pelo pecado. Romanos, capítulo 5, verso 11, 12, 13, 14 e 15. Diz assim: não somente isto, mas também
nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Glória a Deus. Portanto, o que o comentarista está dizendo aqui é que essa nova condição de vida estabelece uma diferença que é muito clara da nova posição em Cristo, da nova maneira de viver em Cristo, que deve ser oposta à velha maneira de viver. Não dá para dizer que eu sou nova criatura com as velhas práticas, com as velhas atitudes, com os velhos costumes. Nós acabamos de ler aqui Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, ficaram para trás, tudo se fez novo. Esquece o tempo que viveu lá no pecado de Adão, como o texto bíblico que nós já lemos hoje aqui, de tudo aquilo que herdamos dos nossos pais. Não. Agora é um novo modo de vida em Cristo Jesus. Vamos continuar aqui. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas andamos como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos da redenção. A síntese desse tópico, então, é: as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos-lhe ser agradecidos. Amém? Vamos continuar. Segundo tópico: uma vida cristocêntrica neste mundo. O que significa a expressão cristocêntrico? Cristo é o centro. Cristo é o pilar central. Cristo é a razão, é o motivo. O comentarista traz esta reflexão e a carta, e Paulo, escrevendo aos Efésios, também traz esta verdade, que o modo de vida daquele que foi resgatado, regenerado, reconciliado com Deus deve ser um modo de vida que evidencie esta mudança e esse novo modo de vida em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Amém? Aquilo que falei no início. Deus cria o homem, já sabia que o pecado iria entrar, então Deus já desenha esse plano de salvação. Cristo é este mistério que vai se revelar, trazendo salvação a todos os homens. A revelação do mistério, primeiro subtópico. A frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Efésios 1, verso 9. Efésios 1,
verso 9. Vale a pena ler mais uma vez. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Primeiro subtópico, a revelação do mistério. A frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa expressão, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, está no capítulo 1 de Efésios, no verso de número 9. Vamos ler Colossenses, capítulo 1, verso 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifestado aos seus santos. Vamos ler também o 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Cristo é o mistério revelado. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos de que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, louvado seja Deus. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, segundo a sua bondade, segundo a sua boa vontade, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. É por amor e por misericórdia. Romanos 9,15. Romanos, capítulo 9, verso 15. Diz assim a palavra de Deus. Pois, diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ele teve misericórdia de mim. Ele teve misericórdia de você. Ele teve misericórdia de nós. Reinaldo, ele teve misericórdia de nós. Ele teve misericórdia de nós. Minha irmã, meu irmão aí do outro lado, ele quis ter misericórdia de nós. Aleluia! Louvado seja Deus. Olha o que diz o verso 16. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Aleluia! Não é para quem quer, é para quem Ele quer. Não é para quem corre atrás, é para quem Ele alcança. Louvado seja Deus. Ele que quis, foi Ele quem quis ter misericórdia de nós. Aleluia! Louvado seja Deus. E olha o que diz Romanos 11, verso 32. Vamos ler 11, verso 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, mas para com todos usar de misericórdia. Aleluia! A misericórdia é para mim, é para você, é para nós. Ele quis. Aleluia! Louvado seja Deus. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Vamos ler Colossenses? Vamos ler Colossenses? Aleluia! Colossenses, capítulo 1, verso 16. Vamos ler. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominadores,
sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Verso 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Verso 18, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Verso 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Verso 20, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Louvado seja Deus. Segundo subtópico, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isto inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Aleluia! Implica dizer que todo o universo, céu e terra, estão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Todas as coisas. Me permita ler um texto aqui, outro texto aqui com vocês. Olha o que diz o Salmo de número 24. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Tudo pertence a Deus. Outro texto aqui, outro texto. Vamos ler Romanos 14, verso de número 11. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 10, o verso 5. 2 Coríntios 10, o verso 5 diz assim, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando todo entendimento, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Louvado seja Deus. Todas as coisas são dele, por meio dele, e sem ele, nada, nada. Nada, nada. João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, você vai ler e confirmar isso que eu acabei de dizer. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que, finalmente, tudo será como Deus planejou. Cristo é a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Aleluia! Vamos ler Efésios capítulo 1, verso 21. Aleluia! Acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Louvado seja Deus. Continuando então, a dispensação ou a administração desse plano será a plenitude dos tempos. Aqui, a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos,
que se refere ao tempo divino, previamente determinado, para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Aleluia. Ele não está sujeito ao cronos, ao tempo cronológico. Deus trabalha no kairos, no seu tempo, no tempo de Deus. E no tempo de Deus, todas as coisas irão acontecer perfeitamente. Me permita profetizar sobre a sua vida nesse momento. Na escola bíblica dominical, pastor, sim, em nome de Jesus, o Deus que opera no kairos, no seu próprio tempo, que não está sujeito ao cronos, à cronologia, ao tempo humano. Esse Deus, segundo o seu poder e a sua vontade, vai fazer tudo aquilo que ele já determinou na tua vida. Nada, nem ninguém vão impedir o plano de Deus se cumprir na sua vida, na sua história, na sua família. Em nome de Jesus, receba esta palavra, em nome de Jesus, nessa manhã. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos continuar aqui. Mas tá gostoso. Oh, glória, aleluia. Terceiro, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios. A igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Vamos ler Efésios capítulo 1, verso 11, 12 e 13, diz assim: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o seu conselho, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós, judeus, os primeiros, depois os gentios, todos nós fomos alcançados, salvos e selados pelo Espírito Santo da promessa. É isso que o apóstolo está dizendo. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro, senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Aleluia. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus. Eu vou repetir. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Se nós estamos em Cristo, a nossa maneira de viver, as nossas atitudes começam enquadrando-se na vontade de Deus e culminam, a conclusão, o final dos nossos atos tem que ser para a glória de Deus. Vamos ler Atos 17 e 28. Aleluia. Aleluia. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Aleluia! Louvado seja Deus. A síntese deste tópico, então, o resumo de tudo que nós dissemos até agora é:
Os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos continuar? Então nós vamos para o terceiro tópico da nossa lição de hoje. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Jesus disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro consolador. Vamos aqui. Primeiro subtópico. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Aleluia. Vamos ler Tito, capítulo 3, versos 5, 6 e 7. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a herança da vida eterna. Então, funciona mais ou menos assim. Naldo levantou a mão, aceitou a Jesus. Naquele momento, o Espírito Santo vem como penhor, ou seja, selo, carimbou. Naldo agora é propriedade peculiar de Deus. Você é propriedade peculiar de Deus, selado com penhor, com selo do Espírito Santo. Aleluia. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Aleluia. Entendeu o que eu estava dizendo agora? Aleluia. E o maligno não lhes toca. Não toca. 1 João 5, verso 18. Vamos ler. 1 João 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Como que funciona isso? Está lá o selo. Está lá, Naldo, está lá o selo, está lá, meu irmão, o selo, o carimbo do Espírito Santo, propriedade pessoal de Deus. O maligno só vai tocar se Deus permitir. Não pode tocar. Não pode tocar. Ah, pastor, aí alguém pode dizer assim, ah, pastor, mas espera aí então. E a história do Jó só tocou porque Deus permitiu. Permitiu com ressalva. Toca nos bens, mas a vida dele é minha. Pode tirar os filhos, mas a vida dele é minha. Pode tocar na saúde dele, mas a vida dele é minha. A tua vida pertence a Deus. Você está selado, você está marcado, você é de Deus. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar, santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versos 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo.
Amém? Vamos continuar aqui então. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito Santo. Depois os irmãos leiam Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, ok? Vamos correndo aqui, que infelizmente o nosso tempo é reduzido. Segundo, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda como primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Depois os irmãos leiam 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Não. Independentemente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Ou seja, o selo, o penhor do Espírito Santo está dizendo, a obra da redenção foi feita, está garantida, você é salvo, pode ser salvo se você permanecer na posição como uma nova pessoa em Cristo. Agora, se você abandonar tudo e largar, tirar o selo, aí não, meu amigo, aí a coisa é diferente. Vamos ler Mateus capítulo 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Receber o selo não significa dizer uma vez salvo, salvo para sempre. Não, você tem que perseverar, porfiar, crer, tomar posse e ser fiel até o fim. Amém? Vamos à síntese deste tópico, encaminhando para a conclusão. Oh, meu Deus, me ajuda, Pai. Aleluia. Síntese do tópico. O Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação. Os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. O selo, o penhor do Espírito Santo. Conclusão. Nesta porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente ou será plenamente executado. Nada, nem ninguém irá impedir os planos de Deus. Amém? Olha só, para refletir, para a sua reflexão, a respeito de a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, responda às seguintes questões. Qual é a característica de Efésios, capítulo 1, versos 3 a 14? Eu vou repetir. Qual é a característica do texto? O que caracteriza o texto de Efésios, capítulo 1, versos 3 a 14? Segundo, de onde provém as bênçãos espirituais? Essa está muito fácil. Segunda, de onde provém as bênçãos espirituais? Terceiro, o que a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza? O que quer dizer a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade,
que está em Efésios capítulo 1, verso 9. Quarto, o que a expressão também vós indica? O que significa a expressão também vós? E, em quinto lugar, a quinta pergunta, nos tempos bíblicos, como era usado o selo? Nos tempos bíblicos, como era usado o selo? Amém? Ficamos por aqui, chegamos ao final de mais uma aula. A aula de hoje foi a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Lembrando os irmãos que nós estamos estudando a epístola aos Efésios e o tema da nossa lição é Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Eu espero que tenha sido um tempo de bênção, de edificação, esse tempo que estivemos juntos aqui. E eu quero fazer uma breve oração agradecendo a Deus pela sua vida e lembrando que no próximo domingo nós estaremos aqui de volta com mais uma Escola Bíblica Dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este tempo que passamos juntos aqui, eu e os meus irmãos do outro lado, compartilhando das riquezas da Tua Palavra, das revelações da Tua Palavra. Continua nos ajudando, falando aos nossos corações e nos revelando estas riquezas contidas na Tua Palavra. Pai, por tudo te agradeço, pedindo, dá-nos um domingo abençoado em família e que o Teu nome em tudo seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando aos irmãos que, quando tiver que sair e voltar, por favor, higienize, álcool gel, água e sabão, tá bom? Cuide de você, cuide da sua família, daqueles que lhe são caros, daqueles que você ama e não se esqueça do uso. Essa daqui eu preciso agradecer a irmã Sônia e a irmã Flávia que confeccionaram. Até o próximo domingo, que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.